o comportamento heterossexual, ele não é o fim último, né? Ele não é a maior intenção do processo evolutivo. A evolução, ela valoriza características do prazer, das zonas erógenas, e não necessariamente o coito vaginal. O coito vaginal, ele surge como um subproduto desse processo evolutivo. Por que sentimos prazer? Como a nossa espécie evoluiu para sentir prazer e se excitar? Como funcionam as nossas zonas erógenas? Será que o sexo é mesmo somente para reprodução? A heterossexualidade é realmente um comportamento natural e o fim correto dos comportamentos sexuais? Nós vamos explorar estas perguntas nesse vídeo de hoje. E se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva para estar recebendo os nossos vídeos que saem toda segunda e sexta-feira sobre as questões de comportamento animal, comportamento humano, sobre botânica e também sobre genética. Eu sou o Jordan e esse é o canal Eterna Busca. São conhecidos pelo menos dois sistemas somatosensoriais que estão associados aos processos de reforço que dão origem ao nosso comportamento reprodutivo. O primeiro desses sistemas somatosensoriais, que é o mais geral, está localizado na base dos pelos do corpo, que são terminações nervosas e se originam no plexo das raízes do pelo. Como vocês podem ver nessa imagem, tem esses pequenos filamentos brancos que estão envolvendo a raiz do pelo. Essas são as terminações nervosas que dão a nossa sensibilidade no decorrer da nossa pele. Esse sistema ele responde ao toque mais leve e sensível que nós possamos sentir sobre a nossa pele. E ele se projeta nas áreas límbicas, o que implica que ele é funcional nas respostas emocionais que são provocadas pelos contatos físicos agradáveis que nós desenvolvemos durante a nossa vida. Pode então esse sistema também ser responsável pela busca pelo contato físico e explicaria a razão evolutiva dos primatas serem basicamente animais de contato, estarmos sempre tendo contato com outros indivíduos. Um parêntese aqui, para a gente entender o que é esse sistema límbico. O sistema límbico ele compreende todas as estruturas cerebrais que estejam, de alguma forma, mas principalmente relacionadas aos comportamentos emocionais e sexuais, associados à aprendizagem, à memória, à motivação e também a algumas respostas homeostáticas do nosso corpo. Resumindo, a principal função do sistema límbico é a integração das informações sensitivas sensoriais que o nosso corpo recebe com o nosso estado psíquico interno, onde é atribuído um conteúdo afetivo a esse estímulo que nós recebemos. A informação, então, ela é registrada e relacionada com as memórias que nós já desenvolvemos anteriormente, o que vai levar, então, à produção de uma resposta emocional adequada àquele estímulo, que ela vai ser consistente ou não com aquele estímulo que recebeu. O segundo sistema, somatosensorial, ele é mais específico, ele é o ligado às zonas erógenas do corpo. Essas zonas elas são constituídas por um tecido mucocutâneo, que é um tecido de transição entre a pele mais externa e as membranas mucosas mais internas. Essa pele, em particular, ela é caracterizada por ter uma espessura menor da derme, e as estruturas sensoriais neurais, como nós vimos na imagem, elas estão mais próximas da epiderme do que nos outros tipos de pele, naquela pele que é a que tem pelo e daquela que não tem pelo. Por isso que essas zonas erógenas elas são mais sensíveis. E essas regiões, caracterizadas por esse tecido mucocutâneo, elas são o pênis e o clitóris, o prepúcio, a parte mais externa da vulva, a pele perianal, os mamilos e os lábios. Em teoria, após a ocorrência dos primeiros estímulos que um indivíduo tem na sua vida, esses dois sistemas somatosensoriais, eles vão induzir a busca e a repetição dos contatos físicos hedônicos e eróticos. Hedônicos no sentido da busca pelo prazer,
Observa-se que esses primeiros estímulos iniciantes, né, que o indivíduo vai ter, eles podem ser os mais diversos possíveis e podem vir inicialmente do cuidado dos pais, por meio da enfermagem, da higiene, né, da limpeza do filhote e também de algum afeto físico que os pais dão para os seus filhotes, né? E posteriormente, através do jogo físico ou então o jogo sexual com os colegas, né? Assim como também a iniciação sexual que acontece com um parceiro mais experiente. Essa iniciação por um parceiro mais experiente, ela vai facilitar muito aquilo que nós vimos no nosso vídeo sobre os comportamentos aprendidos, que é o esquema corporal, de como o próprio corpo funciona, porque como isso não é algo instintivo, é necessário aprender como funciona o próprio corpo. E nisso, um parceiro mais experiente auxilia muito, assim como a masturbação. A autoestimulação dos órgãos genitais, né, a masturbação, ela acaba sendo estimulada mais facilmente em nós humanos, porque os nossos membros anteriores, eles são voltados para frente, né? É mais fácil nós movimentarmos as nossas mãos para frente. E isso é muito conveniente para que haja esse estímulo da região genital. Os primeiros estímulos eróticos vêm desde o período fetal. De fato, antes mesmo de nós nascermos, usando a ecografia, pode-se observar que os fetos têm ereção. Também é perceptível estímulos masturbatórios nos fetos e também até mesmo orgasmo. Concluindo, é completamente plausível que durante todos esses experimentos fetais e também infantis, o sujeito, né, o indivíduo, ele vai adquirir e desenvolver uma motivação para buscar os contatos físicos hedônicos, né? Os contatos que buscam prazer. Aqueles contatos também que são eróticos. E com isso ele vai aprender a sequência e as situações como o seu corpo funciona, né? Para que essas situações aconteçam, para que elas possam se repetir também. A associação funcional entre os sistemas somatosensoriais e esses processos de reforço que acontecem durante a vida do indivíduo induzem a busca e a repetição do contato físico, que vai acontecer durante todo o desenvolvimento do organismo e através, especialmente, das interações com seus parceiros. Nós, humanos, nós podemos aprender a como socializar sexualmente com os outros. Nós aprendemos também a ter a motivação sexual para buscar o contato físico genital e também, como nós vimos no nosso vídeo anterior, nós também aprendemos a capacidade de posicionar os nossos genitais, a como posicionar o corpo frente ao corpo do outro. Esse modelo aqui descrito, ele não é incompatível com o efeito conjunto, mas mais fraco de ação dos hormônios e também talvez até dos feromônios. Os hormônios da puberdade, entre outros, eles aumentam a frequência, né? Ou ao menos deveriam aumentar a frequência das atividades sexuais daquele indivíduo. E os feromônios, eles podem aumentar o elemento heterossexual dessas atividades, favorecendo a expressão do comportamento heterossexual. Quanto aos fatores cognitivos do indivíduo, eles é quem modulam o desenvolvimento do comportamento sexual. Isso acontece através da análise das experiências que aquele indivíduo já teve, mas principalmente da elaboração de como é que os seus valores pessoais, como é que as suas crenças, as proibições ou então as obrigações da sociedade irão afetar sobre como aquele sujeito, aquele indivíduo expressa o seu comportamento sexual e se percebe o próprio corpo. As proibições que a sociedade impõe, por exemplo, sobre a masturbação ou também sobre a homossexualidade, a valorização da virgindade ou então a obrigação da castidade. Tudo isso vai levar à elaboração de um modelo de aprendizado de como o comportamento sexual acontece, como ele é desenvolvido em nós humanos. Essa expressão comportamental ela é específica para todos os primatas hominoides e essa expressão ela não seria mais, então, não poderia ser chamada de comportamento reprodutivo heterossexual.
essa elaboração que nós estamos descrevendo aqui de um modelo de aprendizado de como o comportamento sexual específico acontece em nós humanos leva a um chamado comportamento reprodutivo heterossexual. Só que esse chamado comportamento reprodutivo heterossexual permite indiretamente a reprodução e a sobrevivência da espécie. Isso acontece porque o comportamento heterossexual ele não é o fim último, né? Ele não é a maior intenção do processo evolutivo. Como nós estamos descrevendo aqui nos nossos vídeos anteriores, a evolução ela valoriza características do prazer, das zonas erógenas, e não necessariamente o coito vaginal. O coito vaginal ele surge como um subproduto desse processo evolutivo. Os fatores biológicos inatos, aqueles que são instintivos do próprio organismo, eles são associados aos processos de reforço e às zonas erógenas do corpo, como nós já vimos. Isso tudo cria um sistema funcional. Esse sistema ele origina o comportamento erótico, que vai ser caracterizado pela repetição dessas sequências motoras que o indivíduo aprendeu que causa o estímulo dessas zonas erógenas. E a existência dessas zonas erógenas e desses processos de reforço sexuais implica numa probabilidade muito alta de que cada sujeito, durante o seu processo de desenvolvimento e durante a interação com os outros indivíduos na qual ele teve contato durante a sua vida, não importa o sexo daquele indivíduo, tudo isso permite com que aquele indivíduo descubra suas próprias zonas erógenas e por meio de processos de reforço, ele vai aprender a repetir e a estimular essas zonas erógenas. Assim, as atividades eróticas elas são adquiridas gradualmente durante o desenvolvimento do indivíduo, seja em alguns meses ou em vários anos, depende do aprendizado de cada um, da quantidade e da qualidade dessas experiências eróticas que o indivíduo tem. O fato da estimulação dos órgãos genitais geralmente provocar um prazer erótico intenso, chegando ao orgasmo, isso constitui um dos principais fatores também que vai levar à aquisição e à repetição do coito vaginal, do sexo vaginal. Essa característica faz com que as atividades eróticas se concentrem principalmente nos órgãos genitais, aumentando assim a probabilidade de descobrir várias atividades envolvendo os genitais, entre as quais o coito vaginal, o sexo heterossexual. Além disso, a curiosidade, a busca por novidades e capacidades cognitivas que o indivíduo desenvolve durante a sua vida são fatores que aumentam a probabilidade desse indivíduo aprender essa sequência motora que ele precisa ter para poder expressar esse comportamento sexual. A sequência de comportamentos heterossexuais necessárias para o coito vaginal, por exemplo, ela vai ser adquirida durante o desenvolvimento e a diversificação das atividades que acontecem durante a estimulação das zonas erógenas do corpo. Deve-se notar que nesse modelo, se a fertilização ela acontece durante o coito vaginal, não é porque essa atividade da fertilização em si era planejada por uma organização estrutural e funcional específica do corpo, mas sim porque, apesar da natureza imprevisível da evolução e das modificações que acontecem no corpo no decorrer do tempo, essa atividade da fertilização do coito vaginal é uma das atividades eróticas que mais traz prazer para os indivíduos. Porém, a sua função básica não é a fertilização, é o prazer. Vamos falar um pouco dos bonobos, que é a espécie animal mais próxima do ser humano, tanto no nível genético quanto no nível cognitivo, uma vez que é uma das espécies mais corticalizadas. E nós vimos a influência do córtex cerebral na aquisição de linguagem e de processos sentimentais no nosso primeiro vídeo. Se vocês não assistiram ainda, eu vou deixar linkado nos cards para vocês poderem conferir. E também os bonobos são muito parecidos conosco no nível comportamental. E nós vamos olhar para os bonobos para entender um pouco da prática disso que nós estamos dizendo aqui. A sexualidade dos bonobos em cativeiro ou em vida livre, ela é contínua ao longo do ano e ela começa desde 1 ano de idade do indivíduo, muito antes dele atingir a sua puberdade. Essas atividades
pré-pubescente, né, pré-puberdade, representam 1/4 de todas as atividades sexuais que aquele indivíduo vai expressar. As atividades dos adolescentes representam aproximadamente metade de todas as atividades sexuais que o indivíduo vai ter, e os adultos pouco mais de 1/4. As atividades sexuais dos bonobos, elas são basicamente bissexuais. Aproximadamente 1/3 das atividades são homossexuais, 2/3 são heterossexuais, mas nunca os bonobos são exclusivamente homossexuais ou heterossexuais. E observa-se muitas outras atividades sexuais também, como masturbação, uso de objetos para estímulos genitais, masturbação mútua, esfregão genito-genital, beijos também, e outras atividades genitais que eles possam ter de estímulos, né, em grupo ou sozinhos, que eles apresentam uma ampla gama de comportamentos sexuais. Percebe-se que todas essas atividades, entre outras, respondem por aproximadamente 3/4 de todas as atividades sexuais dos bonobos, as que não são com fins reprodutivos. Em conclusão, observa-se que a sexualidade dos bonobos ela consiste em várias atividades que envolvem a estimulação do corpo e as suas zonas erógenas, e não no comportamento reprodutivo heterossexual centrado no coito vaginal. Essas observações corroboram a hipótese da prevalência funcional do sistema de zonas de reforço para as zonas erógenas, que é entendido na evolução da sexualidade dos primatas hominoides. Além disso, a sexualidade dos bonobos demonstra que a evolução do comportamento reprodutivo heterossexual antigo, né, na base do nosso processo evolutivo enquanto hominídeos, para um comportamento de estimulação do próprio corpo, de forma alguma impede a reprodução e a sobrevivência da espécie. Tanto é que eles estão aí, vivos até hoje. Essa dinâmica comportamental de estimular o próprio corpo por meio dos parceiros, não importa o sexo do parceiro, prevista pelo modelo comportamental aqui descrito, é extremamente diferente do comportamento reprodutivo heterossexual focado apenas no coito vaginal, no sexo pênis-vagina, né? E está em conformidade com as observações da atividade sexual humana. Na ausência dos valores culturais que estigmatizem os comportamentos sexuais específicos, ou seja, né, o caso da homofobia, parece que a tendência inata, ou seja, instintiva, de procurar estímulos das zonas erógenas por parte dos parceiros, como visto nos bonobos, leva ao aprendizado de uma sexualidade que, na maioria dos casos, seria bissexual. As expectativas quanto ao papel de gênero em nós, seres humanos, afeta a maneira como nós vivemos a nossa vida. Desde que nós nascemos, a nossa sociedade atribui papéis e comportamentos diferentes aos dois sexos. Com o tempo, esses papéis eles são percebidos como inatos ou naturais, enquanto na realidade eles são baseados na cultura, no processo de aquisição cultural social. Desde a Revolução do século XVIII, supõe-se que os homens na nossa sociedade ocidental eles devem trabalhar duro e são eles que devem sustentar financeiramente as suas famílias, serem competitivos e visarem sempre o sucesso. Enquanto que as mulheres elas foram ensinadas a cuidar do lar e das crianças, a serem acolhedoras e solidárias e a não se preocuparem demais com as suas próprias necessidades. Além disso, espera-se que ambos os sexos sejam atraídos muito cedo em suas vidas por membros do outro sexo, do sexo oposto, e que eventualmente se casem e criem os seus próprios filhos. À luz de tudo isso que nós estamos descrevendo aqui, como nós podemos saber o que é realmente o comportamento sexual humano normal? Aquele que tende a ocorrer naturalmente sem os efeitos da sociedade que nós estamos descrevendo aqui, sem as suas influências. Com base na definição do dicionário, seria a homossexualidade que poderia ser vista como natural, porque, diferentemente da heterossexualidade, ela não é criada ou nem mesmo incentivada pelas nossas sociedades, muito pelo contrário. Há, no entanto, algo de estranho com essa definição que a maioria das pessoas acredita incorretamente ser sinônimo de algo natural e que contribui para o ataque moral à homossexualidade, que é a convicção de que a natureza se envolve em apenas um único design
proposital e que algo que não demonstra um claro objetivo ou propósito não é algo natural. Como nós podemos perceber nessa série de vídeos falando sobre a questão da evolução da sexualidade, a sexualidade ela é envolta em vários fatores. E a evolução, ela permeia vários aspectos do indivíduo, vários aspectos genéticos, vários aspectos ambientais que favorecem ou levam à expressão de algum determinado comportamento ou de alguma determinada característica. Logo, pensar dessa forma de que a evolução sempre ela age com uma intenção, com um propósito, é um pensamento muito equivocado. E muitas vezes esse pensamento pode estar na base de vários preconceitos ou de várias suposições equivocadas que nós temos e que acabam sustentando a homofobia, o racismo, entre outros tipos de preconceito que as pessoas possam ter com os outros, com base nesses discursos de naturalidade ou de melhoria de algum fator. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você acha interessante falarem sobre essa questão de como o prazer é importante para nós seres humanos, como o prazer nos tornou humanos. E deixa aqui nos comentários se vocês já sabiam sobre esses processos, sobre como nós adquirimos essa percepção do prazer durante todo o nosso processo cognitivo e de desenvolvimento pessoal. E se inscrevam aqui no nosso canal, caso vocês ainda não sejam inscritos, para receberem os nossos vídeos que saem toda segunda e sexta-feira, na qual nós falamos, os temas de comportamento humano, como esse daqui, de comportamento animal, botânica e genética. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!